Formas de abordagem do lead. Essa aula ela é muito importante. Uma vez que nós já entendemos o que é o lead e como esse lead é gerado, entender a forma de abordar corretamente esses leads vai nos ajudar a entender se a nossa estratégia comercial está correta. E a primeira coisa que eu vou dizer para você é: não se apegue aos seus leads. Nós estamos falando, como eu já falei, de uma estratégia comercial. E é natural que numa estratégia comercial você tenha muitos contatos e os seus sims sejam menores do que os nãos que você recebe. Isso é natural em qualquer estratégia comercial. E o que diferencia um bom profissional de vendas não é o volume de sims que ele recebe, e sim o como ele absorve os nãos que ele recebe no meio do processo. E essa aula eu vou te mostrar a forma correta de você abordar o lead. E se você seguir esses passos e você aplicar no seu dia a dia, mesmo recebendo muitos nãos, você vai conseguir converter mais os seus leads. Qual é a forma correta de abordar o lead? O que irá definir o nível de interesse é como está esse comprador dentro do seu funil de vendas. Nós temos uma aula aqui falando a respeito de funil. Um pouco mais para frente a gente vai abordar esse tema. Mas é importante a gente entender o seguinte, que o lead quente, ele é um lead com prioridade alta, como eu coloquei aqui. O lead morno é uma prioridade média e o lead frio uma prioridade baixa. Vou dar um exemplo aqui bem comum para que a gente possa entender exatamente como isso funciona. Por mais que o cliente ele tenha condições financeiras de comprar um produto e ele viu uma campanha e nesse momento da campanha ele identificou que talvez ele precise daquele produto, não significa que ele vai comprá-lo. De repente, esse cliente precisa de uma maturação maior para que ele tome a decisão de compra. E isso faz com que a gente entenda que o lead frio, ele precisa de uma abordagem um pouquinho diferente. E, infelizmente, ou talvez felizmente, a grande maioria dos leads que são gerados através de estratégias digitais são leads frios. E nós precisamos aprender a contornar isso. A grande maioria dos leads que você vai receber são leads frios, são pessoas que de repente identificaram que existe uma necessidade, mas não estão no momento de compra. E quando a gente começa a entender esse lead dessa forma, a gente começa a olhar para essa pessoa de uma forma diferente. Então, é natural que muitas vezes a gente queira que todos os nossos leads sejam leads quentes. Isso nunca vai acontecer, na verdade. Os leads quentes ou mornos, eles tendem a reagir mais rápido, pois têm interesse em resolver um assunto. Então, é aquela pessoa que já definiu que ele precisa do produto. Então, essa pessoa, tendencialmente, ela vai te responder mais. Ela vai te responder melhor, podemos assim dizer. Os leads frios são de mais difícil interação, por muitas vezes não tratam o assunto com prioridade. Então, aqui nós entendemos o seguinte, que não é uma questão do lead me responder ou não. De repente, não é tão prioritário para ele essa resolução agora. Então, muitas vezes, as prioridades do dia fazem com que essas pessoas não te respondam. Às vezes, ela está num momento que ela não realmente já está resolvendo alguma coisa e naquele momento ela não quer te responder. Vender para leads quentes é muito fácil. Para isso, bastaria uma página de vendas. Digamos que o cliente já definiu que quer comprar um determinado produto, já conheceu esse produto e viu que essa é a solução que ele precisa, uma página de vendas faria com que esse cliente comprasse esse produto. Então, não precisaria de uma interação humana. Uma vez entendendo isso, a gente sabe a importância do profissional na área do atendimento, na hora do atendimento do lead, o atendimento do cliente. Por quê? Muitas vezes, o que a pessoa do outro lado espera é diferente de outros clientes que você já atendeu, e isso normalmente acontece. Então, por isso, a interação humana é tão importante no atendimento de um lead. Eu coloquei aqui, ó, vender para um lead quente é fácil, basta uma página de vendas. O profissional de vendas tem que ser o especialista em tornar um lead frio em um lead quente. E isso faz com que a gente entenda exatamente a sua importância nesse atendimento. Interagir com a pessoa, entendendo as preocupações que ela tem, para ajudá-la a encontrar a melhor solução. E entenda uma coisa: o processo de atendimento do lead não é você contra o cliente. Não é você ganhar a venda e o cliente adquirir o produto. É vocês dois buscando a melhor solução por um problema. Quando você entende
que não é você contra o cliente, e sim os dois em busca de uma solução, vai fazer com que você se aproxime do cliente e ajude-o a alcançar o melhor resultado. O problema número um que acontece no atendimento do lead é o timing. Qual é o timing de resposta quando você recebe esse lead? E esse timing aqui, ele é muito pequeno, porque muitas vezes o cliente entra, ele vê a sua campanha, ele se interessa por aquilo que você está levando para ele e ele se cadastra. Naquele momento em que ele se cadastrou, que ele identificou que ele tem aquele interesse, é o melhor momento para que você faça a abordagem desse lead, porque a pessoa ainda está no fluxo de interação com a sua campanha. Então, se a sua resposta for rápida, e normalmente a gente estipula um tempo de até 3 minutos, às vezes a pessoa simplesmente ela pode sair daquele momento e ela ir fazer outra coisa. E aí ela perde o timing. E se você perder esse timing, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de ter a atenção da pessoa que está do outro lado. O segundo problema, mais comum, é o desalinhamento. Quando eu falo de desalinhamento, é o seguinte: eu tenho uma campanha que ela está levando uma comunicação para o meu cliente. E quando eu faço a abordagem desse lead, a minha comunicação ela difere da comunicação da campanha. E aí faz com que o cliente simplesmente perca o interesse por aquilo que está sendo ofertado. E quando você leva uma abordagem que seja condizente com a comunicação da campanha, dá match. Então você precisa exatamente entender quais são os pontos importantes que estão sendo levados para o cliente nas campanhas publicitárias para que você possa conduzir a conversa ou iniciar essa conversa com a mesma comunicação. Problema número 3. Não responde mesmo depois de vários dias. E a gente vai trabalhar cada uma dos três pontos aqui e você vai entender como você interagir com esse cliente, qual é a forma certa de você levar a sua comunicação para buscar o melhor resultado. Então vamos lá. Como eu falei, o problema número 1 é o timing. Qual é a solução? Você precisa de velocidade e cadência. Você precisa levar a informação com velocidade. O lead entrou, entra em contato com ele na mesma hora. Tá, Lúcio, mas como que eu vou entrar em contato com esse lead? Digamos que seja o WhatsApp, responda na hora. Digamos que seja um lead através de um formulário. Se o cliente deixou o WhatsApp, mande o WhatsApp para ele. Pare tudo o que você está fazendo. Mande o WhatsApp, mande o e-mail para esse cliente, mande um SMS se for possível. Interaja com esse cliente em todas as formas que você tem. Leve a informação do seu produto de todas as formas. A gente vai falar das abordagens que nós vamos fazer, mas o importante é você saber o seguinte: se o cliente te deixou e-mail, tire um tempo, mande um e-mail para esse cliente. Mande um oi para ele no WhatsApp. Se o cliente te deixou outras formas de contato, faça o contato com esse cliente através do Instagram, através do Facebook, através, de repente, de uma outra ferramenta que você tenha cadastrado, faça o contato. Entre em contato com o cliente, porque às vezes você não sabe se o cliente está no Instagram, se ele está no WhatsApp naquele momento, se ele está com a ferramenta de e-mail dele aberta. Faça o contato de todas as formas. Então, quando você receber o lead, pare tudo o que você está fazendo e entre em contato com o seu cliente através das diversas formas que você tem disponíveis para que você consiga contactar aquele cliente. Problema número 2, como a gente já falou, o desalinhamento. A comunicação que você vai levar para o seu cliente, tem que ser uma comunicação que tenha a ver com a campanha que está no ar. Então alinhe, veja qual é a campanha que está no ar e monte formas de primeiro contato baseado na informação que está na campanha. Isso vai fazer com que esse lead te responda, porque quando você mandar a comunicação para ele, vai fazer sentido com aquilo que ele já identificou um interesse e a chance de resposta aumenta. Problema número 3. Esse cliente não responde mesmo depois de vários dias. Nesse caso, finalize o seu atendimento, seja firme e mostre para o cliente que o seu tempo é valioso. E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso ali na frente. Mas eu preciso que você entenda o seguinte: você não precisa estar perdendo vários dias, uma semana ou até mesmo o seu mês em cima de leads que não te respondem. Valorize o seu tempo. Você é um profissional,
um solucionador de problemas, você é um especialista. E como todo especialista, o seu tempo tem valor. Faz com que o seu cliente valorize esse seu tempo. Eu vou te ajudar a entender e criar uma forma de atendimento através de um programa de 4 abordagens, buscando a interação em no máximo 12 horas. A primeira abordagem ela vai acontecer imediatamente, você recebeu o lead, você vai abrir uma comunicação imediata com esse público nas mais diversas formas de atendimento, de acordo com aquilo que você tiver disponível. Você vai fazer uma segunda abordagem em 3 horas, você vai fazer uma abordagem em 9 horas e você vai finalizar em 12 horas. Se o cliente realmente te responder entre essas 4 abordagens, você vai levar a informação do seu produto, você vai apresentar a sua empresa, o seu negócio e você vai dialogar e levar a comunicação que precisa ser levada para esse cliente. Mas o que é importante você falar em cada uma dessas abordagens? É isso que eu gostaria de falar com você aqui. O que eu devo falar em cada uma dessas abordagens? Vamos lá. Numa abordagem imediata, o cliente entrou agora, o lead entrou agora para você. O que você vai falar para esse lead? Abordagem número 1. Primeira coisa, pare e crie uma apresentação pessoal e uma apresentação da sua empresa. Uma apresentação que seja objetiva e que gere valor para o seu público. Apresente a sua empresa de uma forma pontual que faça com que o cliente veja com valores. Como é que você vai começar essa abordagem? Olá, o nome do cliente, tudo bem? Digamos que seja uma conversa de WhatsApp. Olá, João da Silva, tudo bem? Seja bem-vindo ao atendimento e você fala o nome da empresa. Meu nome é fulano de tal, eu sou especialista em... Lembra, a comunicação ela tem que ser condizente à campanha. Então você vai alinhar essa parte da sua conversa àquilo que está girando lá na campanha de marketing, seja ela pela rede social ou pelo Google. Então, você vai colocar a sua especialidade alinhada à campanha que está rodando. Eu vou te ajudar a encontrar a melhor solução. E aqui, até vou colocar 3 pontinhos, você pode colocar a solução. Eu vou te ajudar a encontrar a melhor solução para resolver tal coisa. Nessa primeira comunicação, você vai direto ao ponto. Você se apresenta a sua empresa, apresenta-se como especialista e se coloca à disposição do seu cliente a ajudá-lo a resolver tal coisa, de acordo com a solução que você está divulgando, o seu produto, o seu serviço. Essa segunda parte da apresentação, o que você vai falar? Você vai apresentar o seu produto ou serviço, de acordo com o que está no anúncio, de acordo com o que está rodando lá na campanha. Sempre importante alinhamento com aquilo que está rodando. Você vai usar como exemplo a solução a qual você pediu a informação foi, e você vai colocar a informação de qual foi a solução que ele viu ou qual foi a campanha que ele viu. Você pode até colocar, inclusive, para o cliente de acordo com a campanha promocional que nós temos rodando. A informação que você recebeu foi tal, 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 tal. E aí você vai começar um diálogo, ou seja, nesse primeiro momento você vai lembrar o cliente qual foi a solução que ele viu. Por mais que você atendeu esse cliente rápido, em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, é importante que você faça com que o cliente identifique qual foi a campanha que ele viu. Porque às vezes o cliente pode ter pesquisado no Google e ter entrado em contato com várias pessoas, você não sabe. E isso vai fazer com que esse cliente entenda por quem ele está sendo atendido. Parte número 3. Essa é uma sugestão. Monte as dúvidas frequentes mais pontuais no atendimento do seu público. Quais são as perguntas mais frequentes? Quais são as dúvidas mais frequentes? Monte um texto, deixe do seu lado, com as perguntas e respostas objetivas. Por exemplo, como funciona o produto XYZ? Como esse produto irá te ajudar a resolver tal solução? Então você vai colocar esse ponto para o cliente. Então, a parte número 3 é crie perguntas frequentes e respostas objetivas, para que você não precise perder muito tempo na explicação para o cliente. Então, tenha esses materiais já planejados e criados para te ajudar nesse atendimento. Parte 4, reforce a interação. Reforce o seu vínculo com o seu cliente. Pergunte para ele alguma coisa como: o que te chamou a atenção no nosso produto? Qual é a solução que você busca? Como você acredita que o nosso produto poderia te ajudar? Ou qual é a sua preocupação com relação a essa solução?
Então pergunte para o cliente, reforce a interação, mostre que você está interessado a ajudá-lo a resolver esse problema. Parte número 5. Entregue ao cliente as formas mais rápidas para se conectar com você. Uma vez que você já reforçou essa interação, você continua a conversa dizendo o seguinte: vou deixar os meus contatos para que você consiga me contactar da forma mais rápida possível. Então você vai copiar um textinho com seu WhatsApp, seu Instagram, mas olha, entenda uma coisa, não é momento de você divulgar as suas redes sociais para o seu cliente. Não é momento disso. É momento de você passar para o seu cliente as melhores formas de contato com você. Se você responde mais rápido pelo WhatsApp ou pelo Instagram, deixe essas redes com o seu cliente. Se você lê o seu e-mail uma vez por dia, de repente não seja a melhor forma de comunicação com o seu cliente. Agora, se você trabalha num escritório e você tem o seu computador o tempo todo à sua disposição, você consegue deixar o seu e-mail sempre aberto, deixe essa opção para o cliente. Tem pessoas que gostam de entrar em contato pelo e-mail. Então, deixe os seus contatos. Mostre para a pessoa qual é a melhor forma de ela te contactar caso ela precise. Se o cliente ele entrou em contato com você, a primeira forma de abordagem é você entrar em contato. Ah, Lúcio, essa forma imediata o cliente não respondeu. E nessa forma imediata, lembrando, tá? Antes da gente passar para o próximo tópico, aqui você vai deixar os seus contatos com o cliente e você vai fazer uma breve apresentação do seu produto, da sua solução e já vai buscar o fechamento. Ok? A ideia é como abordar o lead, como você fazer com que a pessoa interaja com você. A apresentação do seu produto, a apresentação do seu negócio e o fechamento é algo que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Porém, aqui é como você fazer com que o lead te responda. Tá, Lúcio. No primeiro momento, o cliente não me respondeu de forma imediata. Após 3 horas, o que eu devo fazer? Aí nós vamos para a abordagem número 2. Vamos lá? Após 3 horas, você vai dizer o seguinte para o cliente. Oi, e aí você vai colocar o nome do cliente. Se estiver ocupado, podemos agendar um horário para eu te ajudar. Ah, e aí você vai colocar a informação referente àquela campanha lá. O que você acha? E aí você sugere um determinado horário. Vou te dar uma sugestão aqui que vale ouro. Existe uma ferramenta chamada calendly.com. Uma ferramenta muito simples de ser utilizada. Você entra no site, você se cadastra com a sua conta Google lá, você vincula essa conta Google a esse calendário, ele vai vincular o seu calendário do Google a essa ferramenta e você vai disponibilizar lá quais são os horários de atendimento que você tem. Então você vai criar e sugiro que você restrinja os horários. No máximo 2 ou 3 horários disponíveis para aquele dia que você está atendendo o seu cliente. E como é que funciona esse calendário? Então, por exemplo, você vai pegar o calendly.com/seu nome. Você vai criar um calendário. Você vai pegar esse link que vai ser gerado automaticamente na ferramenta lá. Lá você vai configurar quais são os horários de atendimento que você tem disponível. Você vai copiar esse link e você vai mandar para o cliente pelo WhatsApp, pelo e-mail. O cliente clicando nesse link, ele mesmo vai, em um clique, ele vai fazer um agendamento e esse agendamento vai ficar automaticamente salvo na sua agenda e também na agenda do cliente. E você pode configurar a ferramenta para lembrar ao cliente 1 hora antes da reunião, 24 horas antes da reunião. Então isso facilita, caso você precise fazer o agendamento através de uma conta Google e facilita o seu contato. Se você for utilizar essa ferramenta, não deixe disponíveis todos os horários que você tem. Deixe 2 ou 3 horários disponíveis, porque isso vai gerar no cliente que o seu tempo é importante, ok? Então, segunda abordagem é mostre para o cliente que você está preocupado e dê as melhores formas de contato, a melhor forma de agendar a reunião com você, ok? Ah, Lúcio, mas o cliente na abordagem 2 não respondeu. Então, 3 horas depois eu fiz essa abordagem e não respondeu. Vamos lá. 9 horas após esse contato, você vai fazer o passo 3. Vamos lá. Qual é o passo 3? Você vai entrar em contato com o cliente e vai dizer: olá, cliente. Você vai colocar o nome do cliente. Sei que está ocupado, já que você, na abordagem passada, talvez você esteja ocupado. A pessoa não te respondeu porque realmente ela está ocupada. Sei que está ocupado. Por isso, vou adiantar algumas informações importantes e aqui você vai colocar informações de extremo valor sobre o seu produto, sobre a solução
que você está entregando. Ou seja, você não vai fazer uma apresentação completa do seu produto. Você vai colocar alguns pontos importantes que realmente chamem a atenção do cliente para a solução. Pois estamos, e aqui você pode adaptar, aqui eu estou dando uma ideia, pois estamos com condições especiais para novos clientes, até, você pode colocar até tal data, a data X. Então você pode colocar também para que o cliente realmente tenha interesse em entrar em contato com você. Trabalhe com escassez e urgência aqui nesse ponto. É muito importante você mostrar escassez e tem um erro. Demonstre exclusividade. Mostre que o seu produto é diferente da sua concorrência. Então, nesse texto, na hora que você vai apresentar o seu produto, mostre exclusividade e demonstre escassez e urgência. E aguarde para ver se o cliente vai te responder. Ah, Lúcio, fiz a abordagem número 3. O cliente não me respondeu. E uma coisa importante eu te dizer o seguinte: eu coloquei uma abordagem de 12 horas. Digamos que você começou a atender esse cliente às 3 horas da tarde. Você não precisa entrar em contato com o cliente no período da noite, até porque não se deve atender o cliente depois das 8 da noite. Eu não recomendo você fazer isso. Aqui nós estamos falando de 12 horas comerciais. Então, se você começou a atender o cliente às 15 horas, às 18 você encerrou o seu expediente, comece a contar as horas a partir do primeiro horário do seu próximo expediente, ok? Então, o cliente não entrou em contato, Lúcio, depois desse atendimento. Abordagem número 2 não funcionou. Abordagem número 3, o cliente não respondeu. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você dar o checkmate no seu cliente. Vamos para a finalização. E o que eu vou falar nessa finalização? Até eu vou deixar um embaixo do outro que vai facilitar a nossa vida aqui. Abordagem número 4, você vai dizer: oi, fulano de tal. Você vai colocar o nome do cliente. Sempre, né, sempre é exclusivo o seu atendimento. Inclusive, posso atendê-lo pessoalmente e lhe fazer uma apresentação completa, mostrando por que os nossos clientes têm saído de resultado X para resultado Y. Então, aqui é uma sugestão que eu coloquei, que você vai mostrar para o seu cliente por que ele é importante ter esse contato com você. Mas você pode colocar outra argumentação que dê valor ao seu produto. Aqui eu coloquei um exemplo, mas você pode colocar da forma que se adequar melhor com o seu produto ou com o seu serviço. Mas o número de vagas está se esgotando. Então aqui você coloca mais uma vez a escassez. Pois gosto de acompanhar todos os processos dos meus clientes. Todo o processo dos meus clientes. Ou seja, isso mostra que o seu tempo é limitado. Então a pessoa já vai fazer uma ligação. Pô, essa pessoa realmente ela quer me dar uma certa exclusividade. Use frases como: eu posso te ajudar a ampliar os seus resultados? E aqui você faz uma pergunta para que a pessoa interaja com você. Eu posso te ajudar a encontrar a melhor solução? Você pode colocar alguma frase ou alguma pergunta que tenha a ver com o seu produto. E mande um pouco de informação que gere interesse, colocando-se à disposição do cliente. Então aqui você vai colocar o seu quarto atendimento, ou seja, após 9 horas, você vai especificar esses pontos e vai aguardar a resposta. O cliente respondeu? Ótimo. Segue o atendimento, faz a apresentação do produto, etc, etc. Não respondeu, Lúcio. O que eu vou fazer se o cliente não me responder? Aí você vai para o processo de finalização. Porque o seu tempo também é importante. O tempo do seu cliente é importante, mas o seu tempo é importante. Você vai colocar: oi, o nome do cliente. Não tive sucesso nas tentativas de falar com você. Caso isso ainda tenha interesse, caso ainda tenha interesse na assessoria para te ajudar a encontrar o melhor caminho para, e aí você vai falar de acordo com a campanha, me retorne. Você tem os meus contatos. Lembra que você deixou o contato com o cliente lá no começo? Você tem os meus contatos. Muito obrigado, passar bem. E aí você vai finalizar o seu atendimento. E acredite, às vezes, muitas das vezes que você fizer isso, o cliente ele vai entender que você valoriza o seu tempo. E profissionais valorosos merecem atenção. E muitos clientes vão te retornar após esse contato. Muitos deles podem não entrar em contato, mas alguns você vai resgatar. A cada 10 contatos, vai resgatar 3, 4 que estão ali sem responder. Isso vai acontecer. E aí você vai
fazer o atendimento normalmente para o seu cliente. E se depois de tudo isso o lead não me responder? Esse é um assunto para a próxima aula, aonde a gente vai falar a respeito desse assunto. Se o lead não me responder, Lúcio, o que eu faço? Na próxima aula nós temos um encontro e eu vou te responder essa pergunta. Até lá!